Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Só 30 pessoas. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia, louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro segundo escreveu o doutor Lucas, o médico Lucas. Lucas capítulo 1. Noite de Santa Ceia. Estaremos renovando a nossa aliança com Deus. E é muito bom poder sentar à mesa. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler do 5 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi lida nessa noite nesta casa. A minha oração é que o Senhor me conceda sabedoria, me conceda graça, poder, autoridade, para poder transmitir ao coração do teu povo, dos teus filhos, aquilo que está no teu coração. Eu oro, Pai, que toda inquietação, eu oro para que tudo aquilo que vem tentar dispersar a mente dos seus filhos, distrair a mente dos seus filhos, seja jogado por terra, Pai. Que os anjos do Senhor sejam acampados ao redor desta igreja, que eles possam ministrar a tua vontade sobre o teu povo, que o nosso coração esteja sedento pela tua palavra, desejoso de viver a tua vontade. Fala, Senhor, conosco. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, o evangelho de Lucas é um evangelho muito lindo, e Lucas foi escrito pelo próprio Lucas, que era um doutor que acompanhou o ministério de Jesus, relatou todos os fatos acerca da vida de Jesus. E se você analisar, Lucas descreve o seu livro de uma forma bem completa, bem ampla. Lucas escreve tanto Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. E quando você vai olhar os primeiros versículos, a Bíblia vai nos ensinar que ele envia todo esse escrito para um homem chamado Teófilo, um homem de alta posição grego que estava se convertendo ao cristianismo. E qual era o propósito de Lucas? Escrever acerca de Jesus e enviar a esse homem chamado Teófilo para que ele viesse a ler e assim ser evangelizado, ser transformado e ser salvo. Então ele escreveu tanto Lucas quanto o livro de Atos. Nos primeiros versículos de Atos está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, falando do livro de Lucas. E agora esse mais uma vez. Então o propósito de Lucas era ensinar e trazer os fatos que aconteceram no ministério de Jesus para esse homem chamado Teófilo. Isso não quer dizer que aquilo que ali está escrito era somente para Teófilo tomar conhecimento,
Mas essa carta, esse livro, também foi um livro inspirado por Deus. Esse livro é amplo, é completo, porque ele trata do anúncio do nascimento de Jesus. Ele trata do nascimento de Jesus. Ele trata da juventude de Jesus. Ele trata da vida de Jesus. Ele trata da morte, do ministério de Jesus. Ele trata da morte de Jesus. E ele trata da ressurreição de Jesus. E ele trata também da ascensão de Jesus. Por isso ele é considerado um livro completo. É completo também nas parábolas. Dentro do Novo Testamento, 37 parábolas mais ou menos estão ali nos evangelhos sinóticos. 14 delas estão registradas aqui no evangelho de Lucas. E algumas delas só tem aqui, como a parábola do filho pródigo, como a parábola do rico e do Lázaro. Ou seja, esse evangelho trata de algo poderoso. E ele faz questão de enfatizar como foi a vida de Jesus se relacionando com pessoas marginalizadas, se assentando com prostitutas, se assentando com pessoas que ninguém dava nada por elas. Lucas faz questão de tratar e de enfatizar o cuidado que Jesus tinha com os publicanos, que era uma raça que ninguém gostava naquela época. Lucas faz questão de enfatizar coisas importantes, como Jesus entrando na casa de um publicano chamado Zaqueu. E quando a gente olha tudo isso, a gente olhando especificamente o capítulo 1 da história, a gente observa que Mateus escreve de um jeito, Marcos escreve de outro e Lucas escreve de uma forma totalmente diferente. E aqui no capítulo 1 é um anúncio do nascimento de João. Aqui no capítulo 1 também trata-se do encontro entre Isabel grávida e Maria grávida de Jesus. Vocês lembram do texto onde João estremece dentro do ventre de Isabel por uma saudação? Aqui também no capítulo 1 é falado sobre um anúncio do nascimento de Cristo. Aqui também no capítulo 1 tem o cântico de Maria. E aqui também no capítulo 1 tem o cântico de Zacarias. É um livro no qual você pegar para ler, você vai se encher de conhecimento. Mas quando a gente olha todo o contexto e por que João faz questão de mencionar tudo isso, ele traz narrações importantíssimas para o nosso conhecimento. E aqui, do versículo 1 ao versículo 4, é como se fosse o prefácio, ele trazendo a explicação do porquê ele escreveu este livro. Aí do versículo 5 em diante, ele vai tratar do anúncio, da vida, do nascimento de João Batista. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre os pais de João Batista. Eu quero falar sobre a vida de Zacarias e a vida de Isabel. Eu sei que se nós focarmos na vida de João Batista, teremos lições e mais lições para extrair da própria Bíblia, porque ele foi um homem abençoado, foi chamado para cumprir o seu ministério e cumpriu o seu ministério fielmente diante do Senhor. Mas eu quero enfatizar com vocês sobre a vida dos pais de João Batista. Dois homens, um casal, simples, humildes, pessoas nos quais nós olharíamos para elas e não daríamos nada, mas através deles o Senhor os chamou para gerar um propósito sobrenatural, que é gerar João, que foi o precursor do ministério de Jesus, aquele que preparou o caminho para Cristo vir. Vamos lá então no versículo 5. Nos dias de Herodes, olha o versículo 5. É bom a gente entender que Herodes era um imperador, um rei que governava duramente. Ele não hesitava, irmãos,
matar as pessoas que talvez eram uma ameaça para o seu reinado. Quando a gente olha, a gente vê que o contexto aqui não era um contexto tão simples. Vocês lembram que no nascimento de Jesus, qual foi a ordem que foi dada? No nascimento de Jesus foi dada a ordem de matar todas as crianças. E não somente as crianças, os meninos. Porque Satanás sabia que haveria de acontecer algo poderoso. Então ele impulsiona aqueles que estavam no poder para trazer diante a situação daquele contexto um julgamento. E quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente observa, irmãos, que de Malaquias até o livro de Mateus, Deus estava em silêncio. Fala comigo, Deus estava em silêncio. Amém? Durante 400 anos de silêncio de Deus. Olha que interessante. Deus não usava ninguém. Não tinham visões, não tinham profecias, não tinham profetas. Desde Malaquias, que disse que ele preparará o caminho do Senhor e converterá o coração dos pais nos filhos e dos filhos aos pais. A partir daquele momento ali, a última profecia, 400 anos se passaram. Silêncio absoluto. Deus estava no céu, em silêncio. Não usava ninguém, não manifestava ninguém, não se revelava a ninguém. Mas quando a gente olha o contexto, nos dias de Herodes, versículo 5, a Bíblia vai nos ensinar que esse contexto era um contexto muito difícil. Por causa do rei, por causa do contexto religioso, muitos religiosos haviam se vendido financeiramente, haviam feito da casa de Deus uma casa de negócios, um covil de salteadores. O negócio estava no templo. E quando a gente olha, era um tempo de esfriamento espiritual muito grande. Um tempo de esfriamento espiritual muito forte. E é nesse contexto que Deus vai começar a se revelar. Olha que interessante. Num contexto de esfriamento, num contexto de perseguição, num contexto de luta, num contexto de angústia, num contexto onde os sacerdotes haviam se vendido, a casa de Deus havia se tornado uma casa de negócios. É nesse contexto que Deus começa a operar. Irmãos, tem gente que acha que Deus perde o controle pelo fato de talvez estar calado em algum momento. Tem gente que acha que Deus está sem o controle da situação porque Deus está em silêncio. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite: Deus não perde o controle por estar em silêncio. Se Ele está em silêncio, Ele ainda está no controle. Se Ele ainda não está usando ninguém, Ele ainda está no controle. Se não estamos vendo nada acontecer, não tem arrepio, não tem choro, não tem poder, não tem revelação, não tem nada, Deus ainda está com a rédea da história nas suas mãos. Ele governa sobre tudo, Ele governa sobre todos. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores e está no controle de todas as coisas. É o que a Bíblia diz lá em Isaías, que nas suas mãos está o nosso nome escrito. Pensa um Deus desse, vai perder o controle da sua vida? Não vai nunca, meu irmão. Deus está no controle da sua vida. Lá também declara que Ele mede os céus a palmos, Ele segura o universo na concha das suas mãos. Se Ele está calado, pode ficar tranquilo, Deus está trabalhando. Se Ele está em silêncio, pode ficar tranquilo, vai chegar a hora dele falar. Se Ele está em silêncio, pode ficar tranquilo, ainda que o tempo seja de frieza espiritual, Deus está no controle de todas as coisas. Vai chegar um momento que Ele vai abrir a porta, Ele vai sair e vai dizer: eu vim me apresentar porque sou Deus e não perdi o controle não. Você pode me ajudar a pregar e dizer para alguém aí do seu lado: Deus não perdeu o controle da história. Fale com ele: Deus não perdeu o controle da história e não vai perder o controle da sua vida. Quantos creem nessa palavra? Você pode glorificar Jesus por isso? Aleluia. Aí o texto vai dizer que houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O tempo é de frieza espiritual, o tempo é difícil, o tempo é
É um caos danado. O tempo que está, o caos está instaurado. Só que o texto vai começar agora a relatar sobre Zacarias, do turno de Abias, que casou com a mulher das filhas de Arão. Ou seja, Abias era um sacerdote e Arão também era um sacerdote. Ou seja, um casal da família sacerdotal se une, se casaram, se juntaram. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente percebe que era um privilégio famílias sacerdotais se ajuntarem e fazerem a união do seu matrimônio, porque ali daria-se linhagem nos sacerdotes. Olha que interessante. Quando a gente olha todo o contexto da história, a gente observa que João Batista, ele era para dar continuidade àquilo que os pais deles, ou seja, a família, a linhagem sacerdotal era. Ou seja, o que era para João Batista ser? Sacerdote. Vocês estão aí? João Batista era para ser sacerdote. E aonde que ele resolveu viver? No deserto, comendo mel e gafanhoto. Olha que interessante. Era para ele estar no templo, bem vestido, coordenando a adoração, fazendo sacrifício, tudo. Mas ele falou assim: Deus tem muito mais para mim, meu caminho é no deserto. E diz a Bíblia que a multidão vai até ele, e ele prega: raça de víboras, convertei. E a multidão começa a se batizar. Por quê? Isso aí é um assunto para outra hora. Deus tinha um propósito específico na vida de João Batista. Aí a gente vai olhar o texto, diz assim: ambos eram justos. Olha o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que interessante. Vai dizer que tanto Zacarias quanto Isabel, num tempo de corrupção, eram justos. Quer dizer que aquilo que estava acontecendo ao redor deles não influenciou eles. A corrupção que estava instaurada lá, o pecado que estava nos sacerdotes, o erro que estava naquele ambiente, um tempo de perseguição, vai dizer que Zacarias e Isabel eram justos diante do Senhor. E aqui eu preciso pregar para os jovens, preciso falar para os adolescentes, preciso falar para vocês que estão frequentando faculdade, que falam assim: mas está difícil demais, porque lá tem muita corrupção. Mas eu estou aqui para te dizer: é possível sim viver justo diante de Deus, diante de uma geração contaminada como essa. É justo, é trazer um tempo de justiça para esse tempo de corrupção, de pecado. Diante do contexto, era para eles se renderem àquilo, o sistema, aquilo que estava acontecendo, mas eles viviam irrepreensivelmente diante do Senhor. Sabe o que significa essa palavra? Irrepreensível, que não tem nada a que se repreender. Ou seja, ninguém olharia para a vida de Zacarias e Isabel e fala assim: aqui, eu vou pontuar um negócio aqui, você tem algo errado. Não. Eles viviam justos diante de Deus, irrepreensivelmente, diante dos mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram diferenciados. Ou seja, tem jeito sim de você ser justo, irrepreensível, santo, numa geração corrupta e contaminada como essa. É só você querer. Daniel não foi assim? José não foi assim? Então tem jeito para nós. Não caia na onda do sistema. Aleluia. Não se molde ao sistema. O sistema vai tentar contaminar você, mas se você for separado, você não vai, aleluia, você não vai ser contaminado. Deus vai te guardar lá no meio do sistema. Eu estou pregando aqui para gente que está vivendo situações difíceis, mas você vai perseverar diante do sistema. O sistema vai tentar te induzir a viver uma vida de pecado, mas você vai perseverar diante do sistema. Aí o texto vai dizer: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Agora olha que interessante. A vida deles diante do Senhor
era uma. Mas não quer dizer, irmãos, que tudo aquilo que a gente faz em Deus, com Deus e por Deus, quer dizer que Deus vai realizar tudo no nosso tempo. Olha que interessante. O texto no verso 6 vai dizer que eles eram justos diante de Deus, vivendo uma vida irrepreensível nos preceitos do Senhor. Mas vai dizer que eles, no verso 6, no verso 7 vai dizer, e não tinham filhos. A vida de dedicação de Zacarias e Isabel não estava relacionada a Deus fazer coisas para eles. A vida de Zacarias e Isabel nos ensina, irmãos, que não estava relacionada ao Deus que abre sempre porta, que Deus sempre que realiza, do Deus que sempre opera, do Deus que sempre faz. Como assim, pastor? Explica. Tem muita gente, irmãos, que vem à igreja para pedir uma bênção. Tem muita gente que vem na igreja para receber uma bênção, uma vitória. Isso está errado? Não. Mas o nosso propósito de estar aqui não é atrás de bênçãos, não é correr atrás daquilo que Deus pode fazer. Nós amamos o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez nas nossas vidas, na cruz do Calvário. Ou seja, nós estamos aqui, mas ainda somos estéreis. Nós somos justos perante o Senhor, mas ainda estéril. Eu sou justo diante do Senhor, mas ainda não aconteceu tudo aquilo que eu estou pedindo. Eu sou justo diante do Senhor, mas ainda o Senhor não realizou o seu propósito que eu desejo na minha vida. Então, vamos separar as coisas. Você está aqui por quê? Porque você ama a Deus, Ele é o Senhor da sua vida, Ele te comprou, Ele te remiu, ou você está aqui por causa de uma bênção? Você está aqui porque você precisa de uma vitória? Vou te dar uma má notícia. Se você está aqui por causa de uma vitória, no dia que ela chegar, você vai sair daqui. Mas se você está aqui por causa de Jesus, se a vitória ou não chegar, você vai permanecer neste lugar. Porque você o ama, você o deseja, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor do seu coração. Você entendeu que sem Ele não dá para viver. Ah, meu amado, você entendeu que o Senhor é o Senhor do seu coração, das suas emoções, e que Ele morreu na cruz, que tudo aquilo que você vive diante dEle é somente para agradecer e não para pedir mais nada. Aleluia. Aí o texto vai dizer, eles não tinham filhos. Aí olha o verso 8 e 9. Ora, aconteceu que exercendo eles o sacerdócio diante do Senhor, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Eu quero falar disso. Olha que interessante. Desde Davi foram separados os turnos dos sacerdotes para ir até o Senhor e oferecer incenso ao Senhor. Vocês estão aí? Olha que interessante, desde o tempo de Davi, então era assim, 24 sacerdotes, 24 turnos de sacerdotes separados, e a cada um ia feito um sorteio. Vamos jogar aqui, quem vai entrar hoje? Era de tempo em tempo, não era todos os dias, de tempo em tempo, tinha muitos sacerdotes, mas um templo só. Então era feito o quê? Sortes. Vamos pegar aqui o nome de todos desses. Abias era o oitavo. Aí eles pegam os 24 turnos, jogam no papel e lançam sorte, para saber quem é o sacerdote que vai entrar e vai oferecer incenso ao Senhor. Coube-lhe por sorte, diz o texto. Naquele grande dia, coube-lhe por sorte ser Zacarias. Aí eu te pergunto, com Deus tem sorte? Olha aqui para mim. Com Deus tem sorte? Sim ou não? Eles vão sortear e vai cair no homem que Deus quer falar com ele lá dentro. Enquanto ele está ofertando, Deus vai falar com ele. O que é isso? Até na sorte, vou te dizer, até no para o ímpar Deus está no controle. Ele não perde o controle, porque tinha 24 nomes. O nome que vai cair é o nome na qual ele tem uma obra lá dentro. E quando ele entrar, Deus vai se revelar a ele. Ei,
Quem tem o Senhor na sua vida não tem sorte. Quem tem o Senhor na sua vida sabe de um Deus soberano que governa. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu interior. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe toda ela. Salmo 139. Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o meu assentar. Quando eu deito, Ele está lá. Quando eu levanto, Ele está lá. Se eu fizer a cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu levar a minha cama no céu, o Senhor também está lá. Ele é um Deus que me cerca por detrás e diante. Tudo está diante dele. Nós servimos um Deus, meu irmão, que tem o controle até da sorte nas suas mãos. Não é sorte, é Deus. Você pode glorificar, porque nós não estamos aqui por acaso. Você não entrou nessa igreja por acaso. Você um dia, por acaso alguém te conheceu, pregou para você. Não é acaso, é Deus. Deus conhece a sua vida. E você, eu preciso te dizer, tem coisa que você passa, você está falando assim, o diabo. Não, Deus está permitindo toda a situação para te conduzir à sua vontade. Até situações ruins na sua vida, Deus está no controle. Você crê nisso? Até isso, Deus está no controle. Aí o texto vai dizer: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ou seja, ele foi fazer o que ele foi chamado para fazer. Fala comigo, ele foi fazer o que ele foi chamado para fazer. Aí diz o texto: e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Fala comigo, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar no incenso. Vamos lá então. Olha que interessante. Quantos anos que Deus está em silêncio? Fala comigo. 400 anos. Deus está calado. Não está usando ninguém. Não está se revelando a ninguém. Zacarias foi chamado para fazer. Foi fazer o que ele foi chamado para fazer. Queimar incenso diante do Senhor. Uma forma de orar. A oração que sobe como incenso às narinas de Deus. Agora olha que interessante. Nem um arrepio. Irmãos, não tinha aquele assim diz o Senhor, igual você gosta de que os outros vêm e blá 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 e fala com você e fala assim: a irmã é ousada, a irmã do Pentecoste. Aí você vem para a oração na expectativa que a fulano de tal vai impor as mãos em você e fala a sua vida. Não tinha isso. A gente fica limitando Deus a um certo tipo de questão. Fala comigo, Senhor. Usa alguém, toca alguém, e eu quero sentir. E quem te disse que a nossa vida aqui, a espiritualidade gira em torno de sentir? Não é sentir, é crer pela fé. Porque nós não vemos, nós cremos. Aleluia! E Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram. Ei, nós somos os bem-aventurados. Nós não vimos nada, nós não vimos Jesus, nós não vimos a cruz, nós não vimos Sirineu ajudar ele a carregar, nós não vimos Pedro negar, nós não vimos Judas trair, mas nós cremos nessa palavra. O que nos faz estar aqui é crer na palavra do Filho de Deus que veio em carne, nasceu de Maria, ele viveu a sua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Nós não estamos aqui porque estamos vendo alguma coisa. Tem um profeta que revela Pix, tem alguém que vai falar o seu CPF. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para pregar o Evangelho. E se o Evangelho mexe com você, se o Evangelho mexe no seu interior, é isso que você precisa entender, que é o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que mexe no nosso coração. Não tinha nada e ele estava lá. Estou sentindo uma graça aqui de Deus. Eu estou aqui para te dizer que este é o maior desafio do Evangelho. Augusto Nicodemos vai dizer isso. O maior desafio do Evangelho é você orar e não sentir nada. É você entrar para o quarto, nada de arrepio, nada aconteceu, e continuar fiel ao Senhor. Você sabe o que acontece? Talvez você entre e sai dessa igreja, você mede a espiritualidade. Tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que canta, tem gente que sapateia e fala que isso tudo é mistério de Deus. Eu conheço os mistérios de Deus, eu sei, eu gosto disso. Quando Deus vem é muito bom, mas não baseie a sua vida espiritual em torno dessas coisas, porque você vai chegar e a maioria das vezes não vai ter isso.
Ou seja, nosso coração precisa estar atento ao espiritual. Porque talvez você vai entrar e sair dessa casa sem sentir nada. Mas o que é bonito, Vinícius? É você entrar e sair e continuar vindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Eu não estou sentindo nada. Eu oro em casa, não estou sentindo nada. Eu vou para o quartinho, não sinto nada. Tem oração na igreja, parece que todo mundo sente, eu não sinto. Mas continua vindo. A sua hora vai chegar. Deus está aqui nessa palavra. Aí tem gente que você olha na internet e fala assim: meu Deus, mas como é que fulano é espiritual? Como é que ciclano é espiritual? Como é que lá as coisas acontecem? Aí você vai ver uma espiritualidade morta. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que nada estava acontecendo. E Zacarias estava no lugar certo, que ele foi chamado para ficar. Quero te dizer, meu irmão, nem todas as vezes que você entrar aqui você vai sentir, nem todas as vezes que você orar você vai sentir que Deus está te ouvindo, nem todas as vezes que você fazer um propósito você vai ver que Deus recebeu esse propósito, nem todas as vezes vai ser algo espiritual. Mas eu quero te dizer, sabe que tem gente, infelizmente, está condicionando a Deus. Se o culto não haver profecia, se a oração não acontecer poder, se o mistério, se a gente for para o monte e não rolar mistério, tem algo errado. Não tem. Tem gente que Deus, tem gente que tem dia que Deus vem com uma brisa suave, que coisa boa. Que hoje de manhã na consagração estava uma brisa tão gostosa do Espírito aqui neste lugar, irmão, um quebrantamento de Deus. Não quer dizer que Deus não veio, ninguém falou em língua, ninguém, não, calma. Não fica condicionando a Deus a coisas extraordinárias. Aí ele está lá fazendo o que ele foi chamado para fazer. Eu vi o testemunho de um pastor que sentiu de Deus de abrir um ministério. Ele foi enviado pela sua igreja, a sua cidade, e ele entendeu que era de Deus. São Bernardo do Campo. E ele foi para São Bernardo, abriu a igreja, irmãos. Durante 2 anos a esposa louvava, o pastor, o marido, pregava e o filho assistia. 2 anos. Teve um dia que chegou um visitante lá, Moraes, e ele pensou assim: que coisa maravilhosa, veio o primeiro visitante, é hoje. E quando ele foi descobrir, aquele visitante estava de passagem naquela cidade, e aquele dia ele foi lá. Ele achou que era ele o início de todas as coisas. 2 anos, irmãos, cantando, orando e pregando, sem ninguém entrar na igreja. Um visitante nesses 2 anos. Aí a gente que está com esse evangelho, que a gente tem que sentir, que a gente tem que ver, que a gente tem que... A gente pulava fora na hora. Falava assim: Deus não está nesse negócio não, tem que pular fora. Sabe o que esse pastor fez? Continuou fiel. Mandou uma alma, mandou 2 almas, mandou 3 almas. Depois de 2 anos, hoje a congregação desse pastor é a maior congregação de todo o campo da igreja dele, em São Paulo. Sabe o que é isso? Permanecer, mesmo não vendo nada. Zacarias aqui está nos mostrando que Deus está em silêncio, mas Ele está no lugar certo. Deus não está falando, mas Ele está fazendo o que Ele foi chamado para fazer. Se eu não estou vendo nada, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu estou vivendo uma vida irrepreensível, justa diante do Senhor. Estou queimando incenso. É para isso que Deus me chamou. Meu irmão, não se preocupe com os resultados, não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer. Se preocupe hoje em fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, acabou. Vai chegar o dia de Deus te visitar. Você pode me ajudar a pregar, falar para alguém? Vai chegar o dia de Deus te visitar. Aleluia. Você pode glorificar Jesus? Aí o texto vai dizer, verso 11: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Agora pensa comigo, o homem está lá ofertando incenso, oferecendo incenso. Quem vem? O anjo.
O anjo do Senhor aparece à direita. Pensa, um homem que talvez nunca viu nada. Um homem que talvez não tinha ligação com esse tipo de coisa. Mas os anjos são importantes, amém? Que é interessante a gente analisar, porque o verso 12 vai completar o que acontece no coração de Zacarias. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Quando ele vê o anjo, o coração dele enche de temor. Irmãos, tem lugar que você vai e fala assim: tem anjo aí, tem anjo ali, tem anjo ali. O anjo está com a bandeja e nada está acontecendo. O cara está continuando no pecado. Isso aí deixa para lá. Tem gente que gosta do anjo, mas os anjos são bons. Olha que interessante. O anjo vai anunciar a Zacarias. Zacarias teme. O anjo vai anunciar a Maria. Sabe o que aconteceu no coração de Maria? Temor. O anjo vai aparecer aos pastores que estão no campo. Sabe o que dá no coração deles? Temor. O anjo vai anunciar a José, a esposa de Maria. Sabe o que dá no coração dele? Temor. Então presta atenção. O anjo não é só para bandeja. O anjo é para trazer temor. Aí o texto vai dizer que gera temor. Mas eu preciso falar do ministério do anjo, que é importante, eu não posso deixar passar. Em toda a Bíblia você vê, por exemplo, quando acaba no deserto, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, o que a Bíblia diz? Os anjos do Senhor vieram e o serviram. Os anjos vão lá e avisam os pastores sobre o nascimento de Jesus. Está vindo um aí que vai redimir a história. Os anjos estão em toda a Bíblia. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente percebe que no momento mais difícil de Jesus, na batalha mais tremenda que Jesus travou no Getsemane, quem que vem? O anjo do Senhor acolher Jesus e trazer alívio para o seu coração. Quando a gente percebe, Jesus ressuscita, quem que move a pedra? Quem? Os anjos. Os anjos vão remover a pedra. Quando as mulheres chegam, quem dá a notícia? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos. Quem tirou Pedro da prisão? O anjo do Senhor foi lá. Ou seja, o anjo é importante, amém? Então o anjo vem trazer uma resposta, uma palavra para o coração de Zacarias. Aí o texto vai dizer: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ou seja, olha que interessante, eles já eram avançados em dias, mas eles estão orando por um propósito. E qual é o propósito? Ter um filho. Por quê? Quando ele apresenta, ele vai dizer: a tua oração foi ouvida. O que está acontecendo na sua vida é fruto de uma oração que você está fazendo. Isso é maravilhoso, gente, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. Só que você precisa também entender que você vai orar e a resposta vai vir não no seu tempo, no tempo de Deus. O Senhor vem, fala assim: ó, a sua oração foi ouvida. Ou seja, Deus está ouvindo a nossa oração. E Ele não é todas que Ele vai responder. Tem um tempo do Senhor, ok? Vocês estão aí, gente? Não deixa eu desanimar de pregar, não. Vamos lá, olha o texto. Ele vai prometer o nome, que o nome dele é João. Aí vai dizer, 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão em seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais dos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí, olha que interessante, eu não vou me deter nesse trecho que eu li, porque é específico para a vida de João Batista, como ele ia viver e tal. Nós vamos perder muito tempo aqui. Aí, como eu estou falando de Zacarias e Isabel, eu quero deter a partir do versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Olha que interessante, Zacarias é sábio. Por que Zacarias é sábio? Porque
Porque ele não fala que a mulher dele é velha, ele fala que ela era avançada em dias. Até para falar uma coisa ruim da mulher, você tem que ter sabedoria. Ela está avançada em dias. Não tem velha aqui, amém? Tem velhos, velhas não. Tem as irmãs que são avançadas em dias. Mas é interessante. É interessante a gente olhar que Deus também visita os velhos. Eu vou falar, não tem idade para Deus operar. Deus pode fazer você gerar ainda na velhice. Deus pode fazer você frutificar ainda se achando que o tempo já passou. Oh, aleluia. Eu estou olhando esse texto aqui, e entre aspas, Zacarias está duvidando. Mas comigo, é o que aconteceu com Abraão, mas comigo eu sou velho, não tem como, já passou os dias da minha esposa, não tem como dar luz. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico impactado. Porque Deus está dizendo que ainda na velhice, Deus está liberando uma palavra, você pode gerar. Agora trazendo para o mundo espiritual, na velhice vocês podem dar frutos. Ei, tem uma palavra na Bíblia que nos ensina isso. Na velhice ainda dará frutos para Deus. Eu não estou falando de gerar filhos agora, eu estou falando de gerar coisas espirituais para o Senhor. Tem gente que fala assim, não, mas a obra de Deus é só para os novinhos, a obra de Deus é só para quem aguenta o tranco, a obra de Deus é só para aqueles que vão aguentar. E Deus está dizendo, não, na velhice você ainda pode gerar alguma coisa. Na velhice você pode visitar, na velhice você pode orar, na velhice você pode ser um intercessor, na velhice você pode acordar às 5 horas da manhã como a Maria Lúcia vinha abrir a igreja, na velhice você pode vir para o círculo de oração, na velhice você pode dirigir uma célula. Seja uma bênção, porque Deus quer visitar você. A oração é ouvida, aí ele vai falar como que isso vai acontecer. Zacarias está olhando a sua realidade e dizendo, isso é impossível. Talvez você olhe para questões da sua vida e diz, não tem jeito. Talvez você olhe para situações na sua vida, por causa da estrutura que você está vivendo, você pensa assim, eu não vou conseguir. Irmãos, mas fique tranquilo, se você tem uma palavra de Deus, vai acontecer. Não é diabo, não é Satanás, não é capeta nenhum que vai tentar parar você, porque se você tem uma palavra de Deus ao seu respeito, Deus vai capacitar você a vencer em nome de Jesus. Quando a gente olha isso, olhando para a vida, isso aqui é maravilhoso, irmãos. É muita coisa maravilhosa, né? Mas olha que interessante, no mesmo capítulo está anunciando o nascimento de João e anunciando o nascimento de Jesus. Eles têm 6 meses de diferença. Agora, olha que interessante. Quando o anjo chega para Zacarias para revelar o nascimento de João Batista, dá uma impressão que o anjo está atrasado, sim ou não? Minha mulher está velha, já estamos avançados em idade, não é hora de gerar. Quando a gente olha, o anjo está atrasado. Mas agora quando a gente olha para Maria, olha aqui para mim, quando a gente olha para Maria, o anjo está chegando adiantado. Pensa, uma mulher de 13 até 16 anos, Maria, o anjo está vindo para ela dizendo, Maria, você vai conceber. Como isso vai acontecer? Eu não tive nem relação. Aí o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Agora na vida de Zacarias, passamos, por que você só esperou chegar a 80 anos para vir falar isso? Guarde isso, e se você aprender isso eu vou ficar feliz. Tem pessoas que Deus parece que é adiantado, e tem pessoas que parece que Deus é atrasado. Tem isso. Tem momentos na minha vida que eu penso, Deus, parece que só está demorando, mas não está. Tem coisa que acontece na vida das pessoas e fala assim, mas foi tão rápido isso acontecer. Foi, propósito de Deus. E Paulo vai nos responder isso. Na casa de Zacarias, está atrasado.
na casa de Maria adiantado. Gálatas 4:4. Na hora que for aí, vocês me dão um ok. Ok? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Ok? Sabe o que Paulo está escrevendo? Que é na plenitude dos tempos. Você sabe o que é isso? Nem um dia mais, nem um dia menos. Que coisa maravilhosa. É no tempo que Deus preparou certinho. Vai acontecer no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. É na plenitude dos tempos de Deus. Na casa de Zacarias está atrasado. Na casa de Jesus, de Maria, está adiantado. E Deus está falando assim, ó. É na plenitude dos tempos. Está tudo preparado para o meu filho vir. Quem vai ser João? Vai preparar o caminho do Senhor. Quem vai ser Jesus? Aquele que vai nos redimir. Um prepara o caminho, o outro vem para nos redimir. O que é isso? No tempo certo as coisas vão acontecer. Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, Deus não está atrasado quanto à sua vida. Deus não está adiantado quanto à sua vida. Talvez você achou que foi rápido demais. Não aconteceu nada. Está tudo no tempo específico de Deus. É na plenitude dos tempos veio Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio para nos redimir, nos resgatar e nos transformar. Você pode dizer para alguém, é assim, é no tempo de Deus. Aí o texto vai dizer, lá no versículo 24. Aí é engraçado a gente olhar aqui, não vou me deter nisso, mas Zacarias duvida e Deus fala assim, o anjo fala com ele, ó, porque você duvidou, você vai ficar calado. Aí ele fica calado até o dia do nascimento do menino, sem poder falar nada. O juízo de Deus foi iminente na vida de Zacarias. Mas também veio com misericórdia, porque no dia que o filho nasceu, ele falou. O juízo de Deus, muitas das vezes, ele vem acompanhado de misericórdia. Aí o texto vai dizer que Isabel vai declarar, versículo 24, Lucas 1, 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Para encerrar aqui, eu preciso te dizer, naquele tempo, ser estéril era considerado uma questão de juízo de Deus e até mesmo vergonha. Muitas pessoas olhavam para a esterilidade como algo que Deus estava punindo alguém. Olha que interessante, ela esperou tanto, mas gerou algo sobrenatural. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para o seu coração: se você ficar fiel, firme no Senhor, Deus vai honrar você. Eu não gosto de pregar muito nisso não, mas eu creio nesse Deus. Eu não gosto de falar muito disso não, mas esse Deus honra. Esse Deus abre a madre. Esse Deus cura. Esse Deus remove a vergonha. Esse Deus pega na mão e levanta e diz assim: eu sou contigo, eu sou teu Deus, não temas. Esse Deus é um Deus poderoso e Ele está aqui nessa noite. Quem sabe você entendeu que já passou os seus dias e Deus está dizendo para o seu coração: não, eu posso entrar na sua história, eu vou remover a sua vergonha, eu vou te dar dupla honra, eu vou ser com você, e aquilo que você vai gerar, vai ser gerado para a glória de Deus. E João Batista foi o homem que preparou o caminho do Senhor, anunciando Cristo. Ele vem aí, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ficar de pé no seu lugar?